Voltamos aí para continuar nossos estudos em filosofia. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de Platão, na verdade, continuar os estudos de Platão. Na primeira aula a gente fez um geral de Platão, as características centrais, falamos um pouquinho do seu dualismo e do demiurgo, o grande criador do mundo sensível de Platão. E agora eu vou prosseguir falando de algumas outras teorias platônicas que são importantes para a gente estudar, ok? Então, bora lá para a gente começar. Eu tenho sempre começado geograficamente lembrando um pouquinho como era a Grécia Antiga. Reforço para vocês que Platão e Sócrates são pensadores que estão em Atenas. Então, eles estão no centro da decisão grega no século V a.C., século IV a.C., principalmente nessa região do Peloponeso, que é a região mais conflituosa e mais poderosa da Grécia no século V a.C. Então, esses autores de vermelho, Platão, Sócrates e Aristóteles, são os pensadores clássicos da sociologia e não à toa eles estão localizados na região mais potente na história da Grécia Antiga. Então, sempre bom lembrar um pouquinho essa geografia grega, né? Mas como a gente já falou bastante disso, hoje nós vamos prosseguir para a gente falar de coisas novas aí da platônica. Então, a primeira coisa que eu queria relembrar com vocês e também dizer é que Platão é o grande responsável por uma separação do que a gente está fazendo hoje e já está fazendo também desde as aulas passadas, e essa separação vai durar até o século XIX. Os livros de Platão é que são muito marcantes para deixar claro que os sofistas têm um tipo de pensamento e a filosofia tem outro. Só no século XIX, quando Hegel escreveu uma obra chamada Os Sofistas, é que essa separação vai deixar de existir. Mas a filosofia nasce marcadamente por responsabilidade de Platão, justamente por essa separação entre sofistas e filosofia, né? A ideia de que o sofista ele é um comerciante do saber e que a filosofia é aquele que tem amor pelo saber, e quem ensinou a amar o saber foi Sócrates. Então a separação entre sofistas e filósofos é claramente influenciada pelos textos de Platão. Beleza? Então, como um geral, para a gente começar, é bom relembrar isso. Bom, para começar a falar de outras teorias de Platão, eu queria começar explicando a teoria da tripartição da alma. Platão é, por muitos, considerado o primeiro filósofo da mente, da psique. Ele influenciou a psicologia em algum nível, porque a ideia de que a mente humana ela é tripartida nasceu primeiramente de Platão. Isso é a primeira coisa que eu queria que vocês tivessem atenção. Alma não significa algo espiritual na Grécia Antiga. Então, quando Platão vai falar da tripartição da alma, ele está falando da tripartição da mente. É como a mente está estruturada. E para o Platão, a mente está estruturada a partir de 3 níveis. Vamos ler junto. O nível racional. A parte racional da alma é a que deve comandar todas as outras. Então, a razão, no sentido do logos, o pensamento, é uma das partes da alma para o Platão. Parte 2, irascível. A parte irascível é a parte energética da alma, e é dela que nasce a virtude da coragem. Então, é a raiva, o impulso, a iniciativa. Todos nós temos essas duas almas até agora dentro de nós. E a parte apetitiva, ela é responsável pelos desejos do ser humano. Também é chamada de parte concupiscente. Concupiscente é a parte que te dá a busca pelo prazer. Então, você querer dormir, beber, namorar, comer, tudo isso tem a ver com a sua mente concupiscente ou apetitiva que está te influenciando. Essas partes, gente, elas estão sempre em confronto. Para você dar o play na minha aula, possivelmente a parte racional falou assim, eu preciso estudar filosofia agora. A parte irascível ficou com raiva. Meu Deus do céu, tem que estudar essa porcaria agora. E a parte apetitiva falou assim, deixa eu dormir mais um pouquinho, ver mais um pedaço da série, deixa eu fazer meu almoço, enrolando um pouquinho aí para essa aula começar. Não tem problema ter as 3 partes, mas o Platão acha que é muito importante
que, como na mitologia ou na alegoria de um cocheiro, um cara que conduz cavalos, é muito importante para o Platão que a razão comande a raiva e o apetite. Se a raiva não for contida pela razão, a sua coragem pode se expandir em violência. Se o seu apetite não for contido pela razão, ele pode virar preguiça. Agora, quando a razão, como um cocheiro, conduz o cavalo preto da raiva e o cavalo branco do apetite, aí sua mente funciona de maneira organizada. Então, por isso é muito importante para o Platão que nós tomemos decisões do logos, que as nossas decisões sejam influenciadas pela razão. Ok? Então, a razão precisa comandar a irascibilidade e o apetite. Beleza? Nesse sentido, Platão vai derivar a teoria da tripartição da alma para a teoria política dele. E aqui nós inauguramos uma nova fase de filosofia. Platão, além de ser epistemológico, como a gente viu na aula anterior, Platão também é um pensador político. Então ele também vai fazer reflexões dentro da sociedade grega da época. E aí ele larga a ontologia pré-socrática, mergulha na epistemologia socrática e inaugura uma reflexão política muito importante dentro da sua filosofia. E aí ele vai fazer uma simetria alma política. Como assim? Ele vai tentar mostrar que pessoas que têm mais tendência racional, ou mais tendência irascível, ou até mais tendência concupiscente, leva ou deriva a uma atuação na sociedade específica para o Platão. Então, o que ele pensa? Se você é uma pessoa que tem mais tendência à racionalidade, você tem, então, a razão como centro das suas decisões, você deveria ocupar a classe da cidade de magistrado e governante. Você deveria ser responsável pelas decisões com sabedoria, ou seja, os trabalhos intelectuais. Os médicos, os advogados, os engenheiros, os professores, os governantes, todos eles precisam ter para Platão a racionalidade mais desenvolvida do que a irracionalidade irascível e concupiscente. Por exemplo, se você for médico daqui a pouco, como acredito que é o sonho de muitos, você não pode simplesmente deixar sua raiva tomar conta. E você está no meio da operação e errar uma veia, sei lá, e quer saber? Não quero mais trabalhar com isso, deixar a pessoa aberta. Ou tá operando e falar assim, tô com fome. Deixei a pessoa aberta, eu vou fazer um lanchinho. Isso não faz sentido. Você tem que dar conta de controlar a sua razão a ponto dela não permitir que a irascibilidade e a concupiscência tomem o lugar dela. Então as pessoas que governam deveriam ser mais racionais. Deveriam. Nem sempre funciona assim. Nós vamos ver por que Platão já fala. Agora, se você é muito irascível, muito raivoso, seria ótimo que você vivesse protegendo a cidade, no exército, na polícia, fosse um guerreiro, alguém que não tem capacidade de se autocontrolar, por isso entra no exército, que vai controlar suas ações e vai derivar sua raiva para algum ponto específico. Agora, se você só quer comer, beber, dormir, não tem problema nenhum para o Platão, você só precisa conseguir suas necessidades básicas. E você vai ser responsável pelas necessidades da cidade, plantar, são agricultores, são comerciantes, são aqueles que fazem a temperança da cidade-estado. Ou seja, eles controlam a vida material, eles controlam a vida básica, porque o objetivo é trabalhar para descansar, comer, para namorar, para dormir. Então você é irracional, concupiscente. Você precisa fazer algum trabalho que sustente a si próprio, sem querer governar e sem querer proteger a cidade. Então Platão faz uma simetria entre alma e política, que é fundamental nos textos dele, para você entender como ele liga a psique humana à posição social. O que faz a gente perceber que, ao contrário dos sofistas, que eram democráticos, Platão prega um governo aristocrático, onde aqueles que são mais racionais deveriam comandar porque são mais capacitados. Não é uma aristocracia de sangue, não é uma monarquia simplesmente hereditária, mas o sonho de Platão é que a política
se encontre com a justiça. E para a política se encontrar com a justiça, é preciso que a gente tenha uma monarquia do saber. Que as pessoas mais sábias governem as cidades. Isso é muito importante em prova, porque a gente valoriza muito a democracia na Grécia, mas os filósofos gregos não são democráticos. Democracia é a defesa sofista de que você vai convencer pela retórica ou pelo discurso. Platão não é democrático, ele é sofocrático. O governo que ele almeja, o governo que ele sonha, é o governo dos mais sábios. E os mais sábios são aqueles que se dedicam aos estudos de magistrados. E além disso, o mais sábio, que deveria ser então o rei, o monarca de uma cidade, era Sócrates. O rei sábio, o rei filósofo. Porque se todas as pessoas têm conhecimento, o filósofo que reflete sobre o saber, que logosofa, que é capaz de pensar sobre o pensar, é o mais capacitado para o Platão para assumir o governo. Por isso, aproveite, estou me candidatando esse ano. Sacanagem. Não tô entrando nessa. Mas para o Platão, se você quisesse resolver o problema do Brasil, chama o Cortella, chama os filósofos famosos, o Karnal, o Pondé, faz uma reunião, um conselho de filósofos, que esses vão ser os mais racionais para enfrentar tempos de crise e poder gerir o governo, né? O mais próximo que a gente tem de sofocracia, inspirado nele, foi na religião católica a criação do Vaticano, que nós temos mais ou menos um conselho de sábios da igreja que de hora em hora, né, a cada momento, escolhem um deles para ser o Papa, para comportar-se como um rei filósofo da igreja, ou seja, a sofocracia é essa monarquia do saber. O resto a gente não optou muito pelo modelo platônico. Mas política com justiça é a sofocracia, é o ideal filosófico de Platão. Combinado? Então, isso nos leva a uma outra teoria platônica que eu acho importante trazer para vocês, que é a teoria que casa para ele a política com a epistemologia, os dois lados que a gente avaliou até agora, que é justamente a teoria da reminiscência de Platão. Você lembra lá da nossa primeira aula, Platão acredita que os conhecimentos eles são originários do mundo das ideias. E as pessoas mais sábias, que eu acabei de explicar, são aquelas pessoas que treinam a sua mente para acessar o mundo das ideias, os filósofos. E aí, para Platão, todo conhecimento que eu possa ter na Terra, na verdade é só uma lembrança. Como eu anotei aí, conhecimento é lembrança. Platão não acredita que é possível criar algo novo no mundo sensível. Eu posso lembrar, eu posso descobrir. Descobrir é o que estava coberto, eu levanto o pano, mas eu não criei, eu não inventei. O conhecimento já está perfeito no mundo das ideias. Inclusive, Platão acredita que você é um puro espírito do mundo das ideias trazido pelo demiurgo para o mundo sensível. Não só o conhecimento, mas a inteligência, a sua inteligência, ela antes de nascer no mundo sensível, ela foi criada e existe no mundo das ideias. Platão tem uma história mitológica, né? Um conto, uma alegoria, provavelmente você conhece para explicar isso, que é a alegoria da cegonha. Nós somos carregados para o mundo sensível pelas cegonhas, que passam pela cachoeira do esquecimento, e lá você limpa todo o conhecimento que você tem de inteligência para no mundo sensível ir descobrindo ele aos poucos. Tem gente que se banha na cachoeira do esquecimento, lembra nada. Tem muita dificuldade com matemática, que é o conhecimento mais perfeito de Platão. É porque tomou muito banho na cachoeira do esquecimento. Já outros passam desviando, meio Matrix da cachoeira do esquecimento. E aí chegam aqui com um dom às artes, à matemática, lembram mais das inteligências universais para o Platão. Mas ninguém consegue criar conhecimentos para o Platão. Para o Platão você já nasce com conhecimento, ele é inato, você só não lembra dele porque você passou pela cachoeira do esquecimento na hora de vir encarnar no mundo sensível e por isso você vai precisar se esforçar para ter uma mente racional, bem desenvolvida, não preguiçosa e não raivosa,
para ir lembrando e memorizando os conhecimentos do mundo das ideias aqui no mundo sensível. Isso chama teoria da reminiscência, ok? Bom, para a gente finalizar, eu vou trazer o último tópico da aula de hoje, que é o amor platônico, algo que é repetido muitas vezes na história da filosofia e que eu coloquei o grande amor de Platão aí para vocês lembrarem, Sócrates, né? O grande personagem que Platão se inspira, ambos aí, tanto no Renascimento quanto no Iluminismo, na imagem do Renascimento de Platão e do Iluminismo de Sócrates, apontando sua paixão dogmática, o seu sonho para cima, e com isso a gente tem que entender um pouquinho o que é o conceito de amor platônico. Primeiro que hoje o conceito de amor platônico ele é ruim. Quando eu falo assim, você está no amor platônico, a gente é tão empirista que você acha horrível, né? Porque você não quer um amor idealizado no mundo das ideias. Você quer um amor concreto, carnal. E o Platão acha isso um absurdo. Ele acha que o amor verdadeiro não é o amor transitório do mundo sensível. É o amor intelectual. É aquele amor que você se agrega à mente de alguém e se apaixona não pelo físico, mas se apaixona pela ideia, pelo encontro de duas mentes que são almas gêmeas, mas não no sentido físico, mas no sentido de complementação da ideia. Por isso o grande amor de Platão é Sócrates. E na verdade esse amor simboliza o verdadeiro amor platônico, porque você só encontra um amor verdadeiro para o Platão na relação entre mestre e discípulo, professor-aluno. Então esse é o amor verdadeiro, que você mistura sua mente com a de um professor e aquelas ideias daquele professor passam a ser as suas e as suas passam a coadunar com a deles, e isso gera um processo de amor para o Platão muito forte. Só vai lembrar que esse amor platônico de professor e aluno não envolve relação afetiva sexual, é só no mundo das ideias, ok? Então uma relação de complemento ideal. O físico não ajuda nisso aí. Agora, é inegável que na Grécia Antiga, muitas vezes esses amores masculinos intelectuais também ganhavam conotação afetiva sexual. Isso nos revela uma outra coisa, né? A homossexualidade da Grécia. Não no sentido que a gente entende hoje, que seria uma vontade física apenas de me relacionar, ou não só apenas, mas também uma vontade de relacionar entre homens ou entre mulheres, mas a ideia de que só o masculino alcança essa complementação de mente que Platão sonha. E por isso também é carnal. Isso é muito interessante na Grécia, porque o amor grego ele é homoafetivo. Ele só acontece entre homens. Mulheres são para a reprodução, mas elas não têm a capacidade intelectual de, como Platão e Sócrates, se complementarem nesse nível de amor. Então é uma cultura ocidental grega extremamente homoafetiva, onde as mulheres não são, dentro do machismo patriarcalismo grego, as mulheres não têm a condição de alcançar a intelectualidade que complementa no sentido de amor. Isso é importante porque isso acontece até hoje. Apesar da gente ter, depois da sociedade cristã católica, passado a viver a heteronormatividade do ponto de vista sexual, a homoafetividade continua existindo. Tirando assim, trocando em miúdos, que eu estou dizendo assim, homem continua gostando de homem. É raro homens gostarem de mulheres. A afetividade masculina é muitas vezes no futebol, no grupo de amigos, é junto com outros homens. A mulher tem uma coisa na sociedade patriarcal ocidental do lar, protetora, de cuidado, mas é como se essa hierarquia ainda existisse até os dias de hoje. Raramente você vê um homem e uma mulher num nível de igualdade, por exemplo, numa relação de amizade. Então, a amizade, que seria o puro amor, na ideia platônica, ela acontece normalmente entre homens e homens. E até mesmo esse desejo masculino, ele ainda vaza no sentido físico, mas ele é extravasado numa sociedade que não permite a homossexualidade. Então eu gosto de falar, por exemplo, de uma torcida de futebol, que é aquela hora que o masculino consegue tocar no outro masculino, pegar no outro masculino, e escapa essa tradição ocidental grega que foi proibida pela igreja no momento que o ocidentalismo cristão tomou conta. Mas isso é uma das origens do machismo, do patriarcalismo.
uma sociedade homoafetiva que ao mesmo tempo é heteronormativa. Homens gostam de homens, não de mulheres, mas são pela religião guiados a terem relações sexuais com mulheres. Isso é talvez a grande base do machismo, ok? A gente então se vê mais, daqui a pouco a gente volta com outros estudos. Valeu, tô sempre aí, se precisar de alguma coisa é só me falar. Valeu, tchau!